Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Nina e hoje a gente vai falar sobre a prova de Reading do IELTS. Bom, primeiro a gente precisa entender que a prova de Reading, ela muda do IELTS Academic para o IELTS General. Então vamos entender um pouquinho como a prova funciona primeiro. Na prova do IELTS Academic, você vai ter 3 partes no Reading e cada parte tem um texto mais longo. Então você vai ter 3 textos mais longos de 2 páginas, aproximadamente 8 parágrafos. E esses textos vão ser acadêmicos, vão ser textos adaptados de jornais, de revistas, sobre assuntos mais acadêmicos, natureza, animais, experimentos científicos. Então, o vocabulário, ele é mais acadêmico, ok? Cada parte vai ter por volta de 13 questões. Normalmente, uma delas tem 14 e as outras 2 têm 13. E Cambridge diz que a prova fica progressivamente mais difícil. Então, em teoria, a parte 3 é mais difícil do que a parte 1. Então, essas são as características do Academic Reading Test. Já o General, na parte 1, você vai ter 2 textos mais curtos que falam sobre cotidiano, assuntos do dia a dia, como, por exemplo, como proceder se você perdeu o seu cartão de crédito. Você vai responder 13 ou 14 questões em relação a esses 2 textos, que são mais curtos, de uma página só. Já na parte 2, você também vai ter 2 textos mais curtos, só que eles vão falar sobre trabalho. Então, é algum assunto relacionado à empresa, e-mail, são assuntos mais profissionais um pouco. E você também vai ter que responder 13 ou 14 perguntas em relação a esses 2 textos da parte 2. Já a parte 3 do General Reading, ela é igual ao Academic Reading, ou seja, você vai ter um texto mais longo, de 2 páginas, com inglês acadêmico, e você vai responder 13 e 14 perguntas sobre esse texto, ok? Então aqui a gente tem as diferenças. A primeira coisa que os alunos comentam quando eu explico isso no curso do IELTS é que a prova de General, então, é muito mais fácil do que a Academic. Bom, na teoria, sim, porque as 3 partes do Academic Reading têm vocabulário acadêmico, né? Só que, por outro lado, você pode cometer mais erros no Academic Reading para tirar, por exemplo, uma Band 6. Então, a maneira como eles corrigem a prova acaba compensando essa diferença, ok? Uma ideia que circula muito na internet é a de que você tem que ler os textos antes de responder as perguntas. Gente, a prova é muito rápida. Você tem 40 questões para responder dentro de 1 hora. Então, se você lê o texto todo primeiro, para depois ir para as perguntas, muito provavelmente você não vai conseguir terminar a prova dentro de 1 hora. Então, é importante você aprender qual é a melhor estratégia para responder cada tipo de pergunta. São 8 tipos de questões diferentes que podem aparecer na prova de Reading, tanto General quanto Academic. Então, eu sempre indico para os meus alunos testarem o seguinte passo a passo. Lê o título do texto para você entender qual é a ideia dele, sobre o que você vai ler, e parte direto para as perguntas. Lê cada uma das perguntas com cuidado e identifica quais são as keywords, quais são as ideias centrais dessa pergunta. Normalmente, os substantivos, os verbos ou algum adjetivo que restringe ou que especifica melhor sobre o que você está falando. Essas palavras costumam ser as palavras centrais, as ideias centrais daquela pergunta que está sendo feita. Quando você identificou essas keywords, você já consegue escanear o texto procurando por essas ideias. E assim você consegue encontrar qual é o trecho do texto que fala sobre o assunto que aquela pergunta trata. Então, cada pergunta do IELTS corresponde a um trecho desse texto. E o nosso trabalho, na verdade, é uma espécie de caça ao tesouro. Identificar quais são as ideias centrais das perguntas e partir para o texto para encontrar o trecho correspondente o mais rápido possível. Existem outras estratégias que te ajudam a otimizar ainda mais o seu tempo para fazer cada tipo de questão. Por exemplo, o jeito que você aborda uma questão de fill in the blank, aquela que tem uma frase e você tem que completar com 1 ou 2 palavras do texto. A estratégia por trás dessa questão é diferente de, por exemplo, match the heading, que você tem que conectar um título a um parágrafo, que é diferente da estratégia que a gente usa para responder a true, false, not given. Então, cada pergunta tem um formato diferente
e isso faz com que a gente consiga entender e desenvolver qual é a maneira mais prática de fazer cada uma delas. Mas a estratégia base é saber identificar quais são as keywords das perguntas e procurar elas no texto, ok? Um outro aspecto em relação à prova do reading que é muito importante você levar em consideração é que você tem 1 hora total. Então, se você está respondendo a prova no computador, você não vai precisar transferir as suas respostas para o cartão de respostas. Você vai clicando ali na tela e você já vai fazendo e respondendo ao mesmo tempo. Se você estiver fazendo o IELTS no papel, você precisa estar com tudo pronto 3 minutos antes do tempo acabar. As pessoas vão fazendo simulados em casa sem respeitar as condições da prova. Então, quando você for fazer simulado em casa, é importante você estar com a prova impressa, estar com a folha oficial de respostas que você encontra lá no meu site. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E aí você consegue colocar o cronômetro e dentro de 1 hora responder e passar as respostas para checar se você está tendo tempo de fazer isso com calma. Porque, gente, as suas respostas é o que há de mais importante na sua prova. E muita gente não se atenta a esses detalhes. Treina em casa achando que você tem 1 hora só para responder e não leva em consideração que você também precisa passar as suas respostas para o cartão de resposta dentro desse tempo. Então é importante você treinar com a folha de respostas oficial e ver se você tem tempo de fazer tudo com calma. Uma dica útil é: não deixa para passar todas as suas respostas para o cartão de resposta no final. Faz a parte 1, passa as respostas da parte 1. Faz a parte 2, passa as respostas da parte 2. Por quê? Porque quando o examinador falar que só faltam 10 minutos para o tempo acabar, você está tranquilo, porque você vai estar na parte 3, mas você sabe que a parte 1 e 2 já está garantida. Você precisa ali terminar a parte 3, se você já não tiver terminado, e passar as respostas da parte 3 para o cartão de respostas. E é importante você fazer isso com calma e com atenção para não errar, né, gente? Muita gente no nervosismo acaba pulando uma resposta, isso acontece muito. Muita gente diz que, não, mas isso não vai acontecer comigo nunca. Na hora do nervosismo, principalmente se o examinador falar que faltam 10 minutos e você não tiver terminado a parte 3 ainda, você vai ficar nervoso, vai fazer correndo, vai fazer com pressa e a chance de você errar aumenta muito, ok? Então, leve esses detalhes em consideração na hora que você estiver estudando para a sua prova de reading do IELTS. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o tipo de pergunta mais difícil, porque eu posso vir aqui e fazer um vídeo te ensinando a fazer essa questão, ok?